Já paramos para pensar qual que é o verdadeiro preço da eficiência no trabalho? Pois é, hoje a gente vai voltar no momento decisivo da história que fez exatamente essa pergunta, e tudo por causa do estudo de Oxy. A grande questão que a gente vai explorar é essa: será que para ter o máximo de produtividade, o bem-estar das pessoas precisa necessariamente ficar para trás? Essa é uma atenção que, olha, define o mundo do trabalho há mais de 100 anos. E para a gente entender a raiz dessa história, vamos fazer uma pequena viagem no tempo, para uma era que era completamente obcecada pela ideia de transformar o trabalho numa verdadeira máquina de eficiência. E imagina só o cenário. Começando do século XX, as fábricas estavam explodindo de tamanho, mas a produção simplesmente não conseguia acompanhar. A grande corrida da época era para encontrar uma espécie de fórmula mágica que resolvesse a ineficiência e otimizasse tudo. E aí a solução pareceu ter surgido com a administração científica, que a gente conhece mais como Taylorismo. A ideia era radical: tratar o trabalho como uma ciência. Cada movimento, cada segundo era medido, cronometrado, otimizado. O trabalhador nessa história era visto como uma peça, uma engrenagem numa máquina gigante. E a promessa era uma só: eficiência absoluta. Mas será que essa perfeição toda no papel não escondia um custo muito alto na vida real? É exatamente isso que a investigação de Oxy foi descobrir. Então, o ano é 1915. Um economista chamado Robert Franklin Roxy resolveu sair da teoria e investigar o que realmente estava acontecendo no chão de fábrica daquelas empresas que tinham adotado esse sistema supostamente perfeito. A missão do Roxy era bem direta: respondeu uma pergunta que parece simples, mas que é muito poderosa. Na prática, esse sistema de Taylor funcionava sem, literalmente, esmagar as pessoas por trás das máquinas. O que ele descobriu estava prestes a virar a gestão de cabeça para baixo, ao revelar o verdadeiro custo humano que existia por trás daquela máquina de eficiência. E as conclusões do Roxy foram, assim, um soco no estômago. Sim, a produção realmente aumentava, mas o preço era altíssimo. A gente está falando de um ritmo de trabalho excessivo, uma pressão psicológica brutal e a completa desumanização do trabalhador, que virava um objeto, sem voz, sem participação nenhuma. A eficiência era real, mas era construída sobre a exploração. Essa ideia resume bem a crítica demolidora ao sistema. O Taylorismo simplesmente ignorava o óbvio. Um trabalhador não é só um braço mecânico, é um ser humano que tem necessidades psicológicas, tem emoções, tem um cérebro. E claro que essa visão tão limitada ia gerar consequências, né? O resultado foi um monte de conflitos, uma insatisfação geral e muita resistência dos trabalhadores. A tal máquina perfeita de eficiência estava, na verdade, começando a quebrar. Mas essa crítica toda não foi o fim da história. Muito pelo contrário, foi o início de tudo, abrindo a porta para uma nova completamente forma de se enxergar o trabalho, e a revolução que veio em seguida foi uma mudança de paradigma completa. Pensa só. De um lado, a gente tinha a administração científica focada na tarefa, no homem como engrenagem. Do outro, surgiu a abordagem humanística, com um foco total nas pessoas, na motivação e no bem-estar delas. E o caminho para essa nova abordagem foi bem claro. Primeiro, a crítica do Oxy mostrou que o modelo antigo tinha falhas graves. Isso levantou novas perguntas. Ok, então como que a gente motiva as pessoas de verdade? E a resposta veio nos anos 30, com a abordagem humanística, que botou o comportamento humano no centro da gestão. A ideia central dessa nova abordagem era, para a época, algo totalmente revolucionário. A produtividade de verdade não vem só de métodos técnicos, mas sim do comportamento humano e da qualidade das relações sociais no ambiente de trabalho. E isso tudo nos traz de volta para os dias de hoje. A nossa tecnologia mudou drasticamente. A gente tem inteligência artificial monitorando performance, automação em todo lugar. A pergunta que o estudo de Oxy nos força a fazer é que, com todas essas novas ferramentas de eficiência, será que a nossa mentalidade sobre o valor humano no trabalho evoluiu junto?